Hello, everyone. Good evening. We start tonight talking about the lesson 36, okay? Lesson 36, short answers. E então, boa noite, pessoal. A gente começa aqui fazendo uma abordagem, né, antes para vocês sobre o uso dos auxiliares. O que aconteceu? A gente veio nessas últimas 36 aulas conhecendo a estrutura de comunicação do inglês, e a gente viu que para se fazer perguntas, a gente usa auxiliares que falam sobre o tempo. Né? Então, se, por exemplo, eu pergunto no simple present, eu vou fazer uma pergunta, por exemplo, do you have an umbrella? Né? Você tem um guarda-chuva? Então, para diferenciar essa minha pergunta, para você que é uma pergunta, eu uso do, e aqui no final tem que usar a interrogação. Quando eu faço isso nas outras pessoas, eu vou usar, né, por exemplo, o does, né? Does she have a sun umbrella? Ou como dizem as pessoas, né? A sunbrella, né? Que seria o guarda-chuva de sol, né? O pessoal fala sunbrella, porém a gente vai manter o sun umbrella, né? Que seria o Guarda-sol. o guarda-sol, o ombrelone, tá? Então, qual que é a diferença aqui, né? É do I, do you, do we, do they, tá? Então, a gente usa o do para essas pessoas, mas a gente vai usar o does, she, does he, does it para a terceira pessoa do singular, tá bom? Então, a terceira pessoa do singular. Então, para quando você tem uma pergunta no presente, a resposta curta é yes, I do. Ou yes, she does, né? Se for perguntado para a terceira pessoa do singular, né? E aí a resposta é curta. Você só vai traduzir esse yes, I do e o yes, she does se você sabe a pergunta. Se você não sabe a pergunta, não tem muito significado esse yes, I do. O que é yes, I do? Se eu não tiver no contexto, não tem sentido, tá bom? Então, é importante a gente saber disso. Agora, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui ó, essas duas e vou trazer aqui pensando no outro tipo de auxiliar, só que do Simple Past, né? Então, vai ficar, olha, did you have an umbrella? Você tinha um guarda-chuva? Aí, né, vem aqui, olha, did she have a sun umbrella, né? Ela tinha um guarda-sol, né? Um guarda-sol. Resposta: yes, I did, ou no, né? No caso, se eu não tiver, eu vou no, I didn't. E yes, opa. Yes, she did, ou simplesmente no, she didn't. Tá vendo que eu dou a resposta curta? Eu não dou a resposta, né, inteira, ou mesmo assim, né? Eu coloco lá, yes, she have, yes, she had, né? Olha aqui, no presente simples eu vou colocar também na negativa, no, I don't. E aqui, no, she doesn't, certo? Então essa é a parte... Só uma pergunta, só, desculpa. Sim, Na Simple Present, por exemplo, aqui você tem um guarda-chuva, né? isso. Aqui em português, por exemplo, às vezes a gente não fala a pergunta inteira, né? Tipo, tem É. guarda-chuva? Isso. Sim. No inglês também tem isso? Então, no inglês, não. Se você perguntar, vamos dar um exemplo aqui, ó. Também tem auxiliar para isso daqui, tá? Tem guarda-chuva? Eu perguntando na loja, né? Tem Certo, guarda-chuva? Então, eu vou falar, né? Há guarda-chuvas, né? Há certo. guarda-chuva. Então, eu vou perguntar: is there, is there Umbrella. an umbrella? Ou no plural, are there
umbrellas, ok? Ah, Então é diferente porque eu estou usando o verbo haver, tá bom? Coincidência ou não, vai ser tema da próxima aula. ah. Tudo bem, não, mas o importante de você ter falado, Fred, é porque conforme a gente vai evoluindo com os conteúdos em inglês, vem surgindo realmente essas perguntas que elas de fato não foram respondidas ainda, né? Então, foi natural a tua pergunta. Vamos falar agora do É. futuro simples, olha, simple future. Como que eu vou fazer a pergunta, né? Do tipo, né? Você estará lá, né? Você vai trabalhar amanhã, né? Ela vai viajar para a Colômbia. E aí eu vou utilizar o auxiliar do presente simples, né? Então, vamos lá. Estou batendo alguma coisa aqui, vamos lá. Você estará lá? Will you be there? E a resposta? Yes, I will. Ou no, No, I won't. I won't. Ok? Ou will not. Certo? Aí a gente tem aqui. Você vai trabalhar amanhã? Will you work Work tomorrow? tomorrow. Aí eu posso responder. Como que eu posso responder? Como que eu posso responder? Yes. Yes, I will. No, I won't. É a mesma coisa. Yes, I will. Yeah. Então, will she travel to Colombia? Yes, Mesma she coisa. will. Yes, No, she won't. doesn't. I won't. Ah, então cuidado aí. Então, você viu, um É. ponto é você ser coerente com a pergunta. Roosevelt, mas Ah, qual tá. auxiliar eu uso? Preste atenção na pergunta. Então, por conta disso, o que que a gente tem aqui, né, para a gente ir nos momentos finais aqui do nosso suporte, Ah, né? Do porque nosso suporte. o doesn't, ele é automático às vezes, né? Mas ele é para o presente, tem que lembrar isso. Agora, olha Entendi. só. Can you help me? Qual que é o auxiliar? Yes, I can. Could you work last week? Yes, I could. Ok? Então, Ah, entendi. should I stay or should I go? I should stay, ok? Essa é a música também. The Clash, né? Should I stay É. or should I go? No caso aqui não é uma pergunta de yes or no, né? O yes or no seria assim, olha, should you consider my proposal? Ok? Yes, I should. Sorry. Yes, I should. No, I shouldn't, tá? Então, prestar atenção no início da pergunta. O que está vindo? Está vindo can, could, né? E assim por diante. Então, você vendo esses auxiliares, eles dão respostas curtas, no qual você não precisa responder tudo que a pessoa perguntou. Ah, você tem um guarda-chuva? Ah, sim, eu tenho um guarda-chuva, né? Aí a outra aqui, né? Entendi. Olha lá. Cadê aqui os outros, né? Por exemplo, você estará lá? Sim, eu estarei lá. Você trabalhará amanhã? Ah, eu trabalharei amanhã. Ela viajará para a Colômbia? Ah, ela viajará para a Colômbia. Entendeu? Então, para não ter toda essa repetição, é onde a gente utiliza respostas curtas, utilizando apenas o auxiliar no inglês, fazendo com que a comunicação ela não tenha muita compreensão, né? Para as pessoas, né? Quando ela ouve só a resposta, ela precisa ter ouvido o contexto. O inglês é uma língua de contexto, tá bom? Então, é isso que eu queria comentar com vocês, né, antes da gente chegar aqui no final. Qual E que é a tradução should I stay, should I go mesmo? eu devia ficar ou devia ir, né? Ok. Eu devia ficar ou devia ir. É um conselho, né? A tradução em português melhor para ela fica assim: devo ficar ou devo ir? Porque quando eu pergunto para um Vou ou súdito, não fico? Vou ou fico? eu vou, ou eu fico ou eu vou. E a melhor tradução não é colocar eu devia ficar, eu devia ir. É assim, ó, pode ser até no presente.
no português, né? Dizendo, devo ficar ou devo ir? Né? Porque aqui, quando eu uso should, eu estou pedindo conselho. Então, não há Ah, necessidade de ya. colocar ele no passado, né? Mas sim de considerar que o pedido, ele é esse, né? Olha, devo ficar ou devo ir? E é isso que o pessoal canta na música, né? Bom, gente, eu estou encerrando a gravação, né? E na próxima aula a gente começa então com a lição 35.